Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus e os ouvintes que nos ouvem com bom dia de salvação. Eu quero te pedir a você que se inscreva no nosso canal, que dê um joinha aí pra gente. Eu gostaria de meditar hoje juntamente com os irmãos, com as pessoas que estão agora nos assistindo, no livro de Marcos, capítulo 5, versículo de número 1. E chegaram a outra banda do mar da província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada no sepulcro, nem ainda com cadeias o podia prender. Irmãos, nós aqui estamos falando de uma pessoa, de um ser humano, que estava em uma situação bastante complicada, em uma situação difícil. Para ele não havia saída, porque ele estava possuído por espíritos imundos, espíritos satânicos. Mas eu quero te falar que quando Jesus aparece na vida de alguém ou na casa de alguém, ele aparece para resolver a situação, para dar solução ao problema que atualmente estamos vivendo. Então, meus amados irmãos, esse homem estava numa situação complicada, difícil. Nem cadeia, nem correntes, nada podia detê-lo, nada podia sustentá-lo preso. Mas eu quero te dizer para você que para Jesus não existe situação complicada. Para Jesus não existe prisão que Satanás ponha que ele não possa soltar. Para Jesus não existe coisas que o Satanás coloca no seu caminho que ele não pode tirar. Jesus pode desfazer todo tipo de mal. Jesus pode desfazer toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda obra das trevas. Tudo que o Satanás coloca para nos impedir, Deus tem poder para tirar, abrir o caminho, porque a palavra diz que o Satanás vive ao nosso derredor. Ao redor de nós que vive é o anjo do Senhor, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e o livra e o guarda. Então, meus amados irmãos, a situação daquele homem estava difícil. Ele dormia no cemitério, no sepulcro. Não tinha uma vida social afetiva. Não vivia em meio às comunidades, às pessoas. Não convivia normalmente, porque estava possuído por espíritos imundos. Mas eu quero te dizer que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus ele veio desfazer as obras de Satanás. Nada que o Satanás coloca na frente de Jesus é impedimento para que nós possamos passar, porque nós passa, porque Deus faz nós passar por tudo. Eu quero ler o versículo de número 4.
porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços e os grilhões em migalha, e ninguém podia amansar. Você observa que o Satanás estava furioso na vida desse homem. O Satanás estava fazendo dele escravo. Ele estava sendo escravizado pelo inimigo. Nada podia detê-lo, nem corrente, nem cadeias, nada podia prendê-lo. Mas Jesus, você pode estar amarrado pela macumba, pelo feitiço, por tudo que não presta, por tudo que não agrada a Deus. Você pode estar preso, talvez, com grilhões da infelicidade, com grilhões da tristeza, da angústia, da depressão. Mas Jesus tem poder para te tirar essa angústia, essa depressão, esse Satanás que te oprime. Em nome de Jesus Cristo, ele tem que sair, porque pode ser muitos, pode ser legiões, mas ele sai agora, em nome de Jesus Cristo. Ele sai agora, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu quero ler o versículo de número 5. E andava sempre de dia e de noite, e chamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. E ele andava de dia e de noite, gritando, ferindo seu corpo com pedras. Estava difícil a situação dessa pessoa. Essa pessoa, ela estava numa situação humilhante, uma situação caótica, uma situação complicada. Mas aonde tem complicação, aonde existe tristeza, Deus chega e traz a alegria, porque Ele é a alegria, Ele é a felicidade nas nossas vidas. Meus amados irmãos, esse homem, ele foi liberto pelo poder do céu, pelo poder de Jesus, pelo poder da fé, pelo poder da palavra. Irmãos amados, eu quero agora ler juntamente o versículo de número 6. E quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou. Diante do nosso Deus, até a pessoa endemoniada tem que adorar o nosso Deus, tem que prostrar. Porque o Satanás, ele não é nada diante do nosso Deus. Ele tem que se pôr de joelho diante do nosso Deus, porque o nosso Deus é poderoso, nosso Deus é tremendo, nosso Deus é forte. Ele tem poder para desfazer todo tipo de mal. E aonde ele chega, até o demônio tem que adorar ele. E clamando com grande, verso 7, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te, por Deus, que não me atormente. Jesus não atormenta ninguém, é porque estava atribulado e a presença de Deus estava causando nele inconformidade, estava causando nele ali uma certa desconforto. Ele estava desconfortável com a presença de Jesus, porque quando Jesus chega, o Satanás fica desconfortável, o Satanás fica furioso, mas tem que sair,
porque Deus é poder. E Ele nos deu esse poder. Ele falou, esse eu vos dou poder para pisar na serpente, escorpiões e toda a força do mal. Ele deu também para nós poder para expulsar os espíritos imundos. Vamos ver então o verso de número 8. Porque ele dizia, sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Eram muitos demônios que estavam ali perturbando aquela vida. Não estava dando sossego, não estava tendo paz naquela vida, vivia atribulado, de dia e de noite, gritando, se ferindo com pedras no sepulcro. Mas Jesus chegou para pôr um fim no sofrimento desse endemoniado de Gadareno. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler o verso 10. E rogava-lhe muitos que os não viesse para fora daquela província. O demônio pedia para não ir, para não sair fora da província. Ele queria ficar por ali, na província. Mas o que eu quero exaltar para os irmãos, falar com os irmãos e exaltar o poder de Deus, é que o Satanás ele é tão pequeno dentro do nosso Deus. Tem pessoas que têm medo de macumba, medo de feitiço, medo do diabo. Para que isso? Se o diabo até para entrar em uma manada de porco, ele tem que pedir permissão para Deus. Para entrar em Jó, ele teve que pedir permissão a Deus. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, para que você ter medo do diabo? Você vai receber autoridade para expulsar o diabo. Tem pregador que prega exaltando o diabo, colocando o diabo lá em cima. Nós temos que colocar Deus lá em cima. É Deus que é sobre todas as coisas. É Deus que tem o poder nos céus e na terra. Então o Satanás, até para entrar na manada de povo, para sair, para ficar ali na província, ele teve que pedir a Deus. Ele teve que se humilhar, pedir, olha, mande que nós entremos na manada. Eu vou ler para os irmãos ver. E andava ali, pastando no monte, verso 11, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, porque para que entremos nele. E Jesus logo permitiu, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar e eram quase 2.000 porcos. Então você vê que o demônio até na saída o bicho é tribuloso. Até na saída o Satanás dá prejuízo. Você não permita que ele entre na sua vida. Você não abre brecha para o Satanás entrar na tua vida. Porque até quando vai sair o bicho dá prejuízo. O bicho é atentado. Entendeu? Não permita. Porque a Bíblia diz que ele vai procurando a brecha para nos tragar. Não abre essa brecha. Fecha a brecha. Não dá lugar para as coisas mundanas. Não dá lugar para a sua carne. Vença o mal com o bem. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. E você vai ver que a sua vida vai ter sucesso. A sua vida vai mudar o rumo. A sua vida vai mudar essa situação caótica, como a desse homem que estava numa situação complicada.
Deus tem resposta para a tua vida. Deus tem socorro para você nessa manhã. Observa na palavra de Deus que quando Davi se sentia triste, ele elevou os olhos, ele falou: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde? Ele mesmo se pergunta: de onde me vem o socorro? E na mesma hora, dentro do seu coração, Davi tem a resposta: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro, o meu socorro, vem é de Deus. Na nossa vida, em vez de você pensar: estou macumbado, estou enfeitiçado, você pensa assim: eu tenho a Deus na minha vida. Eu estou com Deus na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, no meu dia a dia. Deus é comigo. Coloca Deus sempre em primeiro lugar na tua vida. E você vai ver que a sua vida vai mudar de rumo, vai mudar a situação. E você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Eu gostaria de fazer um minuto de oração juntamente com a igreja, com os irmãos que nos acompanham. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, ó Deus de glória, como o Senhor chegou, meu Pai, na vida daquele endemoniado gadareno para resolver, que o Senhor chega nessa casa para resolver a situação, para resolver o problema, meu Pai. Não importa o problema que essa pessoa está enfrentando, seja na saúde, seja na vida financeira, seja no seu casamento, seja com filho nas drogas ou filha nas drogas, mas eu sei, meu Pai, que o Senhor tem resposta, o Senhor tem solução para todos eles nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, nessa manhã eu ministro a bênção, eu ministro a vitória, eu ministro a resposta de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, suspenda as suas mãos aí. Em nome de Jesus, toma posse do teu milagre, da tua bênção que você precisa nessa manhã. Amém.